É Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas a quem perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe, irmãos, está faltando nós darmos mais respeito à palavra de Deus para vivê-la. Nós estamos no nosso país vivendo um tempo em que muitos têm vindo lá de fora para dizer que o Brasil é o país do avivamento, porque há um crescimento extraordinário de adeptos ao cristianismo evangélico. E são milhões e milhões os que estão aderindo às igrejas evangélicas, passando pelas águas batismais e se tornando membros dessas igrejas. Há um número ainda muito significativo, e eu não sei o quanto tanto significativo, mas é muito, daqueles que se dizem evangélicos sem nunca terem de fato feito uma aliança com Jesus e passado pelas águas batismais, se tornando membros integrados de uma igreja. De vez em quando, inclusive, vemos na mídia sendo anunciado que atriz fulana, ator beltrano, cantor secular não sei quem, se tornou evangélico, quando na verdade apenas foi flagrado por um paparazzi participando de um culto em uma igreja evangélica. Recentemente, uma passista de escola de samba, um destaque de uma escola de samba, foi dita como evangélica e foi desfilar nua na passarela do samba, e os meios de comunicação criando um escândalo, e foi preciso, depois que alguns pastores vieram a público dizer: isso não é papel de um evangélico. E então, entrevistada, ela teve a hombridade de dizer: eu nunca disse que fui evangélica, eu disse que eu sou filha de evangélicos. Eu te pergunto, o que isso tinha de tão importante para ela dizer antes de desfilar nua? Sabe, queridos, ser membro de uma igreja, ainda assim, tendo passado pelas águas batismais, necessariamente não significa dizer que essa pessoa é verdadeiramente um evangélico, um crente em Jesus. Porque é Jesus, quando está agora profetizando a respeito das últimas coisas que acontecerão, antecedendo a sua vinda, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim significa não se corromper. Por quê? Porque a iniquidade fará com que o amor de muitos esfrie, ou seja, corromperá a muitos. Mas aqueles que não se corromperem, estes serão salvos. A definição de corrupção que está no dicionário é deterioração, decomposição física de algo, ou apodrecimento, putrefação, modificação, adulteração das características originais de algo. E é esta última explicação do que é corrupção que eu quero me ater, porque de modo muito mais claro nos ajuda a entender o que é que Jesus está dizendo. Me pegou fungando nessa. Mas sai até o fungado na foto. Pois olha, a palavra de Deus nos diz que o mundo inteiro está sob o domínio, ou seja, o governo do maligno. 1 João 5,19. Maligno, que é, segundo a palavra de Deus em João 8,44, mentiroso desde o início e pai da mentira. Ele é o pai da corrupção. Corrupção, que é a adulteração das características originais de algo.
Jesus está dizendo: o amor de muitos esfriará, e só aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo: aqueles que um dia dirão que me receberam como seu único, eterno, suficiente Salvador, que foram alcançados pela graça salvadora, que amam ao Pai, esse amor vai esfriar, eles se afastarão do Pai, se afastarão de mim, porque eles serão alterados nas suas características originais, de quando disseram: eu recebi Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, morri para o mundo, o pecado, a carne e o diabo, mas voltarão para Ele. Assim sabemos que o sistema mundo que rege, maligno, a sociedade é mentiroso, ou seja, tudo faz para que as pessoas tenham as suas características originais, caráter, moral, temor de Deus, modificadas para serem más aos olhos de Deus, pois isso é pecado, e pecando o homem está separado de Deus, como está lá em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que Ele os ouça. Fazendo uma observação crítica da história, sob o prisma da verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos apresenta os princípios e valores estabelecidos por Deus para que o homem viva em harmonia com Deus e com o seu próximo, enxergamos claramente a corrupção penetrando a igreja de Cristo para torná-la de santa em adúltera, assim como foi no passado, quando o povo de Israel, a quem o Senhor chamou de adúlteros, por perderem as suas características originais de quando entraram na terra prometida, por desobedecerem a Ele, se misturando e recebendo influências dos povos ao redor que eram corruptos e inimigos de Deus, como nós vamos encontrar essa asseveração do Senhor lá em Ezequiel 16, em Mateus 16:4 e Marcos 8:38. O Senhor chama de adúltera a geração daqueles que se corromperam. Adulterar é deixar a aliança feita por corrupção para se associar com outro. O povo que entrou na terra de Canaã entrou como povo de Deus, com todas as instruções do Senhor, não mais lembrando aquele povo que foi escravo no Egito, até porque aquela geração toda morreu, menos Josué, Caleb e suas famílias. Entra um novo povo, estão agora vivendo sob a influência da verdade, da palavra de Deus. Mas veja que nos tempos bíblicos, de tempos em tempos, o povo de Deus experimentou um avivamento, um retorno à santidade, mas depois voltou a se corromper, exatamente por não obedecer a palavra do Senhor, que lhes orientou a não terem comunhão com os ímpios. Você lê o livro de Juízes, é isso que você encontra. Você lê Deuteronômio capítulo 7, versículo 1-6, Salmo 1:1, o que diz Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas quantos são os crentes que estão dando lugar a escarnecedores e ímpios dentro da igreja, travestidos de crente, para ouvir uma maledicência, para ouvir uma fofoca? Quantos são aqueles que, travestidos de crentes, e ainda que tendo sentado aí no nosso meio durante muito tempo, agora corrompidos, estão sendo agentes de Satanás para desmotivação de outros? Isso foi assim também, amados, na nossa era cristã, quando a igreja experimentou tempos de avivamento, abandonando a corrupção produzida pela busca de satisfação dos desejos e inclinação da carne, passando a buscar a Deus e viver em santidade em virtude de vários pequenos movimentos de reforma, depois da própria reforma protestante, depois ainda pelo surgimento dos presbiterianos, dos batistas lá na Europa, e os chamados puritanos que foram colonizar a Europa, a América do Norte.
E num período mais recente da história, lá na Inglaterra, no século XVIII, tivemos o avivamento trazido por Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, que despertou o ministro evangelística batista William Carey, que promoveu as missões modernas, levando o evangelho de Jesus Cristo à Índia, onde milhares se converteram. E nos Estados Unidos, Charles Finney era usado por Deus para produzir extraordinário avivamento entre o povo americano. Vivemos ainda os avivamentos produzidos no século XIX através de Charles Spurgeon, Dwight Moody, e no século XX através do pastor pentecostal William Seymour, lá nos Estados Unidos. A igreja cristã evangélica começou por causa dessa busca de viver os propósitos de Deus e pelos princípios e valores estabelecidos por Ele, que fizeram com que os cristãos de lá expandissem o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui. Mesmo a igreja católica, apesar da idolatria, sempre prezou pela preservação de certos princípios e valores morais e da santidade que são estabelecidos por Deus e que estão na Bíblia Sagrada, dentre eles o casamento e a família, somente formada por um homem, uma mulher e seus filhos. Entretanto, o maligno que domina o sistema que rege a sociedade, usando de inteligência, continua a investir em ações bem sutis para fazer com que a corrupção destituísse a igreja de Cristo do poder do evangelho, que leva à salvação, à transformação de vidas, transformação da realidade do seu contexto social, tornando-a numa instituição religiosa, promotora da integração social do indivíduo desequilibrado psicoemocionalmente e promotora de eventos religiosos gospel que não podem, biblicamente, serem chamados de cultos. Tudo é adoração e nada é adoração. Como é que se constata isso? Pela quantidade de filhos de cristãos evangélicos envolvidos com o tráfico e outros crimes e que estão em boca de fumo em presídios ou peladas desfilando num carro alegórico numa Marquês de Sapucaí, no estado do Rio de Janeiro ou lá em São Paulo, onde quer que seja nesse país, e dizendo: sou filha de evangélicos. Mas também pela quantidade de adolescentes e jovens membros de igrejas, mas que estão vivendo uma vida sexual promíscua. Pelas igrejas que batizam pessoas amaziadas por contrato de união estável e as colocam até no altar. Pelos políticos e empresários corruptos, membros de igrejas evangélicas ou que se dizem católicos praticantes. E muitas outras aberrações morais, já não vistas como tal pela sociedade, que se chama cristã, e passou a tolerar os pecados de mentira, maledicência, fofoca, rebeldia, promiscuidade e outros tantos, dentro das igrejas. Agora mesmo, estamos às vésperas da comemoração da Páscoa. E o que é que a Páscoa representa? E o que é que a Páscoa está representando e tem representado para os chamados cristãos dessa nação, sejam evangélicos, sejam católicos? O consumo de chocolate e o culto à fantasia de um coelho que bota ovo de chocolate. O maligno já conseguiu fazer com que até os crentes se voltem contra os pastores que preservam a verdade bíblica e denunciam essa corrupção, porque é muito bonitinho ver seus filhinhos com orelhinha de papel, dentinho feito de casca de mandioca, rostos pintados, rabinho de pompom, imitando o coelhinho, e subindo ao altar da igreja carregados pelos titios do ministério infantil ou o palanque das escolas para cantarem cânticos alusivos à Páscoa cristã. Quantos são os cristãos que já estão comprando chocolates ou já compraram para ser mais barato antes da semana que antecede a Páscoa? Porque mais próximo do feriado o preço sobe absurdamente para darem às pessoas do seu relacionamento afetivo ou como um brinde comercial. Quantos são os crentes fazendo isso?
Onde está a verdade de que a Páscoa é comemoração do sacrifício vicário de Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que desceu do céu, nasceu e viveu como ser humano no mundo imperfeito e corrompido pelo pecado, mas foi santo, sem pecado, até sua morte vicária na cruz, para pagar a dívida do pecado que a humanidade jamais poderia, e ressuscitou ao terceiro dia, assegurando a salvação e a vida eterna. Onde está? Nas igrejas que farão as crianças entrarem para o deleite de seus papais, vendo seus filhinhos com orelhinha de coelhinho, pinturinha de coelhinho, narizinho de coelhinho, dentinho de coelhinho, rabinho de pompom de coelhinho, carregando uma faixa de Páscoa e cantando cânticos da Páscoa cristã e recebendo e distribuindo ovinho de chocolate para a igreja. Quantos diretores de escola, donos de escola cristã, estão agora aí cedendo a essa corrupção e estão preparando comemorações de Páscoa não cristã, em que seus professores estão levando os filhos dos crentes e dos ímpios a fazerem desenhos de coelhinho, de chocolate, estão pedindo dinheiro dos pais para fazer a festinha de Páscoa, onde será distribuído ovo de chocolate para as crianças. O que é isso senão corrupção? O que é isso senão o amor a Deus que já esfriou a tal ponto de esquecer que Ele é santo e disse: vocês têm que ser santos como eu, separados e exclusivos para mim. O que é Páscoa segundo a corrupção produzida e preservada pelos cristãos corrompidos pelo maligno e mentiroso? É a venda e consumo de peixe e de chocolate, cujos preços se tornam abusivos em virtude da demanda que se faz nesse período. Amados, a palavra de Deus instruindo o povo hebreu que ele tirou da escravidão do Egito e que estava indo para possuir sua própria terra, que ele lhe daria, diz assim, lá em Deuteronômio 11, 18 a 25: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa, e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra, porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. E sabe o que acontece? Jesus Cristo vem. E quando Jesus Cristo vem, o que ele encontra? Ele encontra religiosos que carregavam filactérios presos ao seu braço e colocado no pulso, caixinhas que vinham trazendo textos bíblicos da Torá, dos 10 mandamentos, testeira com filactério também aqui, caixinhas presas na testa, escrito lá textos do Antigo Testamento e dos 10 mandamentos, no umbral da porta, escrito lá palavras do Antigo Testamento, da lei do Senhor dado, mas um povo que já estava corrompido. Tinha uma palavra escrita em papel, tinta, pau, presa na testa, na mão, mas não no coração, a ponto de serem chamados de raça de víboras. Olhemos para o cristianismo do mundo.
As igrejas cristãs na Europa, berço do catolicismo, protestantismo e do evangelicalismo, que exportou missionários para o mundo todo, está em colapso. O islamismo é a religião que mais cresce, e nos próximos anos serão considerados muçulmanos muitos países da Europa, e templos de igrejas cristãs já foram fechadas ou se tornaram estabelecimentos comerciais ou mesquitas. Os Estados Unidos, berço da expansão missionária evangélica e da denominação batista, contabiliza milhares de templos sendo fechados a cada ano, mas igrejas da moda crescem com 30, com 15, com 50 mil membros, assim como o nominalismo, como já acontecia entre os católicos. E isso também é realidade aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, os templos das igrejas que outrora foram igrejas missionárias, de crentes que ao invés de estarem investindo no hedonismo, na satisfação do seu eu, investiam para que vidas fossem salvas lá na Índia, investiam recursos financeiros para que vidas fossem salvas lá na Oceania, enviavam missionários e sustentavam-nos, assim como foi enviado para o Brasil. E por isso nós somos aqui batistas, presbiterianos, congregacionais, wesleyanos. Mas hoje aquelas igrejas, muitas delas morreram, fecharam as portas. Mas há igrejas que estão lá com milhares de membros, igrejas que são, muitas delas, igreja show. Praticamente nada difere de um lugar de show. O discurso gospel é o que mais ganha o povo, principalmente a juventude. Mas a palavra de Deus, os princípios e valores do Senhor, que dificuldade. O Brasil, embora a quantidade tão expressiva de igrejas evangélicas, são frequentes os escândalos envolvendo líderes, pastores e cantores gospel de projeção nacional, e crescem a cada dia mais as heresias, como a teologia da prosperidade, e por último, a teologia inclusiva e a perversão de várias igrejas históricas, algumas delas batizando e até consagrando a ministério pessoas que mantêm práticas homossexuais. Jesus Cristo, que chamou de raça de víboras os fariseus e saduceus, que conheciam a palavra e eram os mais religiosos dentre o povo de Deus, em seu tempo, o povo que estava lá para orientar os menos favorecidos e que eram ignorantes, não sabiam nem ler e escrever, já estavam corrompidos. O que é que o Senhor Jesus, que o chamou de raça de víboras, está pensando e falando a respeito dos crentes que se deixaram corromper, continuam corrompidos e que estão se preparando ou já estão preparados para comemorar uma Páscoa da corrupção e não a Páscoa cristã? Além de corromper seus filhos, netos, alunos da escola secular, ou por fazer vistas grossas, por não quererem se indispor e serem sal e luz. Pensa sobre isso. Em Mateus capítulo 5, de 13 a 16, o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada debaixo de um monte. Perdão, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O sal preserva da corrupção.
O sal preserva da mudança das características originais, do deterioramento. Ele realça o sabor, mas ele também arde quando colocado sobre ferida ou se cai nos olhos. O que significa que às vezes a verdade do Evangelho produzirá reações desagradáveis vindas de quem precisa dela, porque a pessoa está ferida pelo pecado, pela corrupção que a afasta de Deus. Da mesma maneira, amados, quem está nas trevas, quando a luz é lançada sobre ela, no início sente desconforto porque não está acostumado com a claridade. Seus olhos doem, quer fechar os olhos, não está acostumado com aquela claridade. Você seria capaz de assumir que tem sido covarde, omisso por não levar o sal para a salvação das pessoas, porque tem medo de criar um constrangimento, o que não faz de você, ou melhor, o que faz de você alguém que, mesmo não desejando, está contribuindo com o maligno para manter ou expandir a corrupção e o mal? Você seria capaz de ser honesto a esse ponto, honesta a esse ponto, lembrando que você está perante o Deus que é onisciente, onipresente, que tudo sabe e tudo vê? Você vai participar da Páscoa da corrupção porque para você não tem nada a ver? Ou da Páscoa cristã porque você conhece a verdade? E a despeito da reação dos outros, você vai ser salvo, você vai ser luz. Porque você conhece a verdade, você foi liberto por ela. Você é fiel ao Senhor no cumprimento do grande mandamento de amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, de todos, e ao próximo como a ti mesmo. E da grande comissão de ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar o que o Senhor ensinou, de modo que se tornem verdadeiros filhos e filhas de Deus, como você também o é. Você consegue identificar o contexto social em que está mergulhada a nossa nação como consequência da corrupção presente nos cristãos e nas igrejas cristãs? E quem sabe, porque você não tem feito a diferença através do teu testemunho e quer se posicionar então agora constrangido, constrangida perante o Senhor. Porque Satanás faz você olhar para o que você não tem, ele faz para você olhar para o que você ainda não possui, gerar em você angústia, tristeza e colocar como objetivo último da sua vida conquistar isso que você não tem, que você não possui, enquanto as vidas estão perdidas indo para o inferno. Ou quem sabe porque você já se corrompeu, perdeu as características originais e precisa voltar ao primeiro amor. Você entende que Deus está chamando você para firmar a fileira dos que vão provocar o avivamento sobre essa nação, porque não existe avivamento sem Deus ser provocado. E a provocação que traz o avivamento está em 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, então eu vou ouvir do céu, perdoar seus pecados. Eu vou sarar Belfor Roxo, eu vou sarar a sua rua, eu vou sarar a sua vizinhança, eu vou sarar teu casamento, eu vou sarar tua família, eu vou sarar o estado, eu vou sarar esse país, porque eu sou o Senhor e você me provocou, me chamou e eu vim.
Deus está chamando você para firmar a fileira dos que vão provocar avivamento sobre essa nação, e a começar de você, a começar dessa nossa igreja aqui, a começar da igreja tua, onde você está membrado, você que está participando através das ondas do rádio, ou agora ouvindo essa mensagem pelo YouTube, o SoundCloud, um outro meio de comunicação. Deus está chamando você, de nossa igreja, a começar de você, da igreja, para alcançar a vizinhança, alcançar a cidade,